Eita glória, povo de Deus, a paz do Senhor. Seja bem-vindo para mais um devocional diário. Eu estou por demais feliz porque nós estamos juntos para mais este momento de meditação na palavra de Deus. Hoje nós vamos entrar em um tema um pouco delicado, mas necessário. É o ensinamento da palavra de Deus. Eu preciso falar sobre algo que envolve a sua família. Amém? Antes, deixa já o teu like aqui. Se você é novo, aproveita e inscreva-se. Nós estamos com a meta para chegar a 1000 inscritos. Nós precisamos chegar a 1000 inscritos. Chegando a 1000 inscritos, nós vamos começar, ou na verdade vamos recomeçar nossas lives do Refúgio em Cristo. Eu vou estar ao vivo com você, pregando a palavra de Deus, interagindo, vendo a manifestação do Espírito Santo de Deus. Essa é coisa maravilhosa de Deus. Orem, nos ajude, chama outro para também se inscrever em nosso canal, amém? Tenho certeza que em breve nós chegaremos aos 1000 inscritos. Aproveite e compartilha. Aqui embaixo tem um botão compartilhar. Você clica e aparecem várias opções de compartilhamento. Ajude-nos a levar a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 12. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Ainda no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Nós precisamos, e quando eu falo nós, eu quero me direcionar a lideranças, pregadores, missionários, líderes de departamentos, pastores, todos nós que exercemos liderança dentro da igreja. Nós precisamos trocar essa mentalidade equivocada que existe de que o que vem em primeiro lugar é a igreja e depois a família. Primeiro são as coisas, as atividades eclesiásticas. Primeiro é o conjunto que você lidera. Primeiro é a igreja que você pastoreia. Primeiro é o seu ofício de pregação, seu ministério de pregação, seu ministério de ensino, seu ministério de louvor. Primeiro é a igreja, depois a família. Isto é uma mentalidade equivocada. Essa ideia precisa ser corrigida. Nós precisamos entender que a primeira igreja é a nossa família. Eu vou repetir isso. A nossa primeira igreja é a nossa família. A nossa família deve ser a prioridade em detrimento das atividades da igreja. Não podemos supervalorizar a igreja enquanto templo, enquanto placa de igreja, enquanto denominação. A igreja não pode estar acima da nossa família. A nossa família sempre deverá ser a prioridade. Precisamos ter uma vida equilibrada, uma atitude equilibrada, uma conduta equilibrada em relação à igreja e família. E quando falamos de pais, nós homens, pais, a responsabilidade ainda é maior, porque Deus nos chamou para ser sacerdotes
de nossa casa, sacerdotes de nosso lar. Quando vemos a história de Eli e de Samuel, 2 sacerdotes de Israel, Samuel, que substituiu Eli, ambos tiveram 2 filhos, Eli, Ofni e Finéias, Samuel, Joel e Abias. E por que eu estou trazendo à tona essas 2 figuras de sacerdotes de Israel? Porque ambos, tanto Eli como Samuel, foram falhos no ensinamento da palavra de Deus, numa conduta de vida com os seus filhos. Samuel, muito dedicado ao sacerdócio, à vida profética. Não tem o que se questionar sobre a vida íntegra de Samuel. Eli também sempre muito dedicado no templo, nos ofícios, nos sacrifícios. Porém, ambos desprezaram os seus filhos. E quando menos perceberam, seus filhos já estavam em uma vida ilibada, em uma vida, na verdade, libada, uma vida profana. Seus filhos já se desvirtuaram da vontade do Senhor. Eli, Samuel, diante do Senhor, uma vida ilibada, dedicada ao sacerdócio, porém, desprezaram a sua casa, desprezaram seus filhos. Quantas vezes nós não estamos cuidando bem da igreja, zelando bem dos cargos que recebemos dentro da igreja, cuidamos bem das famílias da igreja, cuidamos bem dos liderados que nós recebemos para cuidar dentro da igreja. Nada contra, está certíssimo. Porém, não conseguimos cuidar bem dos nossos próprios filhos e lançamos sobre eles um peso enorme. Lançamos um peso enorme sobre a nossa esposa. Então temos que cuidar da obra de Deus, temos que cuidar das famílias, dos liderados da igreja. E às vezes queremos que as nossas esposas carreguem nossos filhos sozinhos. Estou falando nós, homens, sacerdotes de dentro da casa. E quando isso fala de pastor, aí o parafuso aperta ainda mais. Quantos pastores não cuidam bem da obra de Deus, não cuidam das famílias, mas não conseguem cuidar dos seus filhos? Se Eli e Samuel tivessem desenvolvido um relacionamento profundo, dando tempo e atenção aos seus filhos, possivelmente, a situação teria sido diferente com seus filhos. Porém, não estou aqui para julgar a ninguém. Longe de mim. Porque existem pais que se esforçam, que dão o melhor para direcionar a vida dos seus filhos para uma vida cristã sólida, firme, constante. Não podemos culpar os pais porque os seus filhos, mesmo recebendo bons ensinamentos, se tornaram rebeldes. Isso é um caso, isso é um fato. Porém, por vezes, nós pais somos culpados por não termos dado mais atenção aos nossos filhos. Nós precisamos ser os melhores amigos dos nossos filhos. Precisamos ser cúmplices com eles. Precisamos brincar mais com eles. Tocar uma bola, andar de bicicleta, correr, rir. Vamos rir mais com nossos filhos. Precisamos conversar mais com eles. Precisamos criar relacionamentos estreitos com nossos filhos.
Não podemos admitir que os amigos virtuais tomem o espaço que é nosso. Nós que somos pais, não podemos errar o alvo com os nossos filhos, para que eles se distanciem do Senhor. Não podemos deixar que o mundo atraia os pais. Nós, pais, precisamos ficar alerta. Não podemos deixar que nossos filhos vão para o mundo, vivam a vida perversa, rebelde, por causa da nossa negligência, e às vezes a nossa negligência em detrimento de que estamos empenhando muitos esforços dentro da igreja e se esquecendo da família. Os filhos de Eli, os filhos de Samuel, tornaram-se vulneráveis, tornaram-se frágeis, propensos às fraquezas da carne. Isso não é diferente com os nossos filhos dos dias atuais, dos líderes das igrejas. Quantos e quantos pais que exercem liderança não estão entendendo de modo errado o seu papel pastoral, o seu papel de liderança, coloca-se em uma função ministerial e coloca essa função ministerial acima de tudo que é dentro do lar, que é dentro da família. Nós precisamos entender uma coisa. Se hoje nós plantarmos boas sementes de temor no coração dos nossos filhos, mesmo que eles venham a se desviar, mesmo que eles venham se distanciar da presença do Senhor, a semente não morre. A semente não morre. Eles podem se desviar, mas a semente não morre. Nós podemos ser surpreendidos com a operação extraordinária do Espírito Santo no tempo de Deus, no coração deles. Por isso que nós somos exortados a ensinar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor. Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ele pode até se afastar, mas a palavra não morre. A semente não morre, ela fica plantada. Exorte, ensine seus filhos, converse com ele, oriente ele para a vida. Nós precisamos nos conscientizar de que não há promessa de Deus salvará nossos filhos rebeldes, por mais diligente que eles sejam. Então é nosso papel orientar, conversar e ensiná-los. Meu irmão, pais, valorize a sua família, valorize a sua esposa, valorize os seus filhos. Quantas vezes não supervalorizamos a igreja e não valorizamos a nossa esposa? A esposa não valoriza o esposo. Passa horas e horas dentro da igreja, em ofícios dentro da igreja, trabalhando dentro da igreja. Começa de manhã, vai para oração, de tarde serve de oração, de noite é na igreja, mas abandona o esposo e os filhos dentro da casa. Se dedica tanto à obra de Deus, zela tanto pela obra de Deus, mas não demonstra nenhum carinho, nenhum afeto pelo seu esposo. Quantas vezes nós, esposos, não se dedicamos tanto à obra de Deus dentro das igrejas e não se esquecemos de tirar um dia de lazer com a nossa esposa, um momento de afeto, assista um filme junto com ela, sorriam mais, brinquem mais, saia um dia para jantar junto com ela. A vida é curta, a vida é breve. Vamos aproveitar aquilo que Deus nos deu de melhor, a nossa família. Valorize a sua família.
Eu não estou dizendo que despreze a igreja, eu estou dizendo que não supervalorize a igreja e esqueça da sua família. Volto a dizer o que eu disse no início, precisamos ter uma vida equilibrada. Evangelho é equilíbrio. E entenda que a família é a sua primeira igreja. É por isso que eu quero orar por ela nesse momento. Deixe-me orar por sua família. Eu preciso orar por sua família. Amantíssimo Deus, Pai eterno, em nome de Cristo Jesus, eu quero orar agora por todas as famílias. Abençoa, Senhor. Dá sabedoria aos sacerdotes da casa. Dai-nos sabedoria, Senhor, que vem do céu. Não a terrena, não a diabólica, a que vem do céu. Que possamos criar, educar os nossos filhos na Tua presença. Ajuda-nos, Espírito Santo, nessa tarefa árdua, ainda mais nos dias contemporâneos. O inimigo tem armado ciladas através do entretenimento, das novas tecnologias, das redes sociais, dos jogos online. Nos ajuda, Pai, nessa árdua tarefa, que é ensinar os nossos filhos a Te servir, a Te adorar. Que possamos valorizar as famílias, que possamos orar, Deus, por nossas famílias. Que possamos orar junto, levantar um altar de adoração dentro da nossa casa, que é a primeira igreja. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.